Não tinha. O senhor sabe onde ele se encontrou com Ah, não o senhor, sei, não sei. onde Não Paulo sei, Camoto encontrou não com o Léo sei, Pinheiro? não sei, O senhor sabe se foi no Instituto Lula? não sei. Certo. Nessa ação penal em que o senhor é réu, o Ministério Público Federal juntou a seguinte prova documental como anexo da denúncia. É o anexo 269. Excelência, eu vou pedir para mostrar para o interrogado. Anexo 279, 269, perdão. Contrato de armazenagem. Peço para o senhor dar uma olhadinha, se quiser. Se o senhor puder, por gentileza, observar o objeto desse contrato. Esse contrato, ele diz que o objeto é o seguinte: armazenagem de materiais de escritório e mobiliário corporativo de propriedade da construtora OS Limitada. Considerando que os bens armazenados na Graneiro eram parte do acervo do senhor e não material da OS, o senhor sabe por qual motivo consta do contrato referência à armazenagem de materiais de escritório e mobiliário corporativo de propriedade da construtora OS? Pelo que eu já ouvi em depoimentos aqui, é que a OAS mantinha uma reserva na Graneiro para cuidar das coisas dela. E essa reserva da OAS era mantida por esse contrato? Não sei, era para cuidar das coisas da OAS. O senhor sabe se esse ele- contrato não abrangia não o sei. material da OAS também ou apenas o material do Não, senhor? O pelo senhor que eu tem vi de conhecimento? depoimento aqui, a origem desse espaço da OAS era para guardar as coisas delas. É isso que o senhor sabe. até- Agora, desculpe lhe interromper, mas só para ser mais claro na pergunta, para facilitar até a resposta do senhor. O senhor sabe se esse contrato específico abarcava realmente material da OAS ou era Não apenas sei, material não do sei. acervo do senhor? Não sei. Certo. Nessa época em que o contrato foi iniciado, aqui consta a data, janeiro de 2011, o Instituto Lula tinha capacidade financeira para custear essa armazenagem? Não existia Instituto Lula. Não existia Instituto Lula. Não existia? Não existia. Eu tomei a decisão de voltar para um lugar que era chamado Instituto Cidadania, que foi criado em 1992. E porque eu também tomei uma decisão na vida. Havia muitas críticas que o presidente Fernando Henrique Cardoso tinha feito jantar enquanto era presidente para arrecadar fundo para fazer o instituto dele. Então, eu tomei a decisão de que, enquanto eu fosse presidente da República, eu não discutiria absolutamente nada, sabe, da minha vida depois da presidente da República. Por isso eu decidi votar para o Instituto Cidadania. Tá? Em função disso, nós não tínhamos dinheiro, porque não tínhamos nem começado a pensar em fazer arrecadação. É por isso que eu acho que foi conversado com o Léo Pinheiro. Certo. No entanto, senhor ex-presidente, também nessa ação penal em que o senhor é réu, o Ministério Público Federal juntou a seguinte prova documental que consta como anexo 182 da denúncia. É uma informação elaborada pela Receita Federal do Brasil, que diz que neste ano mesmo de 2011, o Instituto Lula recebeu mais de 2,5 milhões de reais. E seguiu recebendo em 2011 e 2014 valores que ultrapassaram os 34 milhões de reais. Eu pergunto para o senhor, por qual motivo, então, mesmo em 2011, o Instituto Lula não arcou com essa despesa de armazenagem? Não sei, deixa eu lhe falar uma coisa. O Instituto Lula não existia. Levou meses para a gente decidir criar o Instituto Lula. Eu, na verdade, queria criar uma coisa chamada Memorial da Democracia. Uma sugestão de um companheiro ministro meu. Que era uma coisa para ser... Aliás, chegamos a discutir, pensar em fazer um projeto de lei para que uma universidade federal assumisse os projetos dos presidentes da República. O meu sonho era fazer um memorial em que a gente pudesse contar a história popular deste país, a história que muitas vezes não é contada pelos livros, porque muitas vezes a história no Brasil é contada pelos vencedores. Os derrotados não participam da história. Tá? E isso depois que nós deixamos a presidência da República. O Instituto Cidadania, eu não sou tesoureiro do Instituto Cidadania, não sou diretor do Instituto Cidadania. O Paulo Camoto esteve aqui prestando depoimento sobre o acervo. Vocês poderiam ter perguntado para o companheiro Paulo Camoto. Certo. Seguindo aqui, senhor ex-presidente,
Além do Instituto Lula, o senhor é sócio da empresa Lius Palestras, Eventos e Publicações? Certo. O senhor recebeu recursos da Lius suficientes para custear essa armazenagem de bens que foi paga pela OAS? Não, no começo não. Certo. Pois bem, consta aqui também na denúncia, na quebra fiscal, que é referenciada no item 183, folha 103 dessa denúncia, que a Lius recebeu entre 2011 e 2014 mais de 21 milhões de reais. Desse montante, ou seja, quase de 50%, 9 milhões e 920 mil reais, vieram das construtoras Camargo Correia, Odebrecht, Queiroz Galvão, OAS, UTC e Andrade Gutierrez. E que entre 2011 e 2014, o lucro distribuído ao senhor foi de R$ 7.589.936,14. Por que o senhor, ao longo desse período, não usou esses R$ 7.500.000 recebidos da Lius para pagar essas parcelas de cerca de R$ 20 mil mensais pagas pela OAS? Era porque talvez todo mundo achasse que tivesse certo e que não era preciso. Eu, na verdade, retirei... O senhor achava que estava certo? Não, eu não... Veja, eu tirei 7 milhões porque eu depositei para cada filho meu uma quantia de aposentadoria privada, tá? Aposentadoria complementar, tá? E ninguém nunca discutiu no Instituto de que era preciso pagar isso. Estava tão tranquilo a questão do depósito do material, sabe? Primeiro porque eu sei que o Paulo foi atrás do Sindicato dos Metalúrgicos, o Sindicato Metalúrgico estava utilizando o salão até hoje para fazer uma reforma, sabe? E, sinceramente, nunca se pagou porque nunca se discutiu. Sabe? Agora pagamos o aluguel mais barato para o sindicato. E está menos cuidado, obviamente. Prosseguindo nos questionamentos, senhor ex-presidente, foi o senhor o responsável por indicar o senhor José Eduardo de Barros Dutra à presidência da Petrobras? Excelência, pela ordem, essa questão já foi esclarecida. Vossa Excelência fez essa pergunta, já foi esclarecido. Quem deferido a questão de ordem, pergunta pertinente. Mas já foi esclarecida, Vossa Excelência. Não foi perguntado do José Eduardo Dutra, não foi? Não foi. Toda a indicação para o diretor da Petrobras, ele já disse que seguia um procedimento. Doutor, se deferido a sua questão, essa pergunta não foi feita. Deixa o seu cliente responder. Qual que é o problema? Pode repetir a pergunta? Pois não. Senhor ex-presidente, o senhor foi o responsável por indicar o senhor José Eduardo de Barros Dutra para a presidência da Petrobras? Foi. Foi uma indicação pessoal do senhor? Indicação do presidente da República, não é pessoal. Sua... É a indicação de uma instituição chamada Presidência da República. Perfeito. O senhor. Que é ele e o governo. Perfeito. O senhor conversava periodicamente com o senhor José Eduardo Dutra sobre a administração da Petrobras? Não. Lamentavelmente, quando as pessoas assumem uma empresa importante como a Petrobras, as pessoas viram petroleiros. Ou seja, as pessoas passam a tomar decisões dentro do conselho da Petrobras. Tá? Perfeito. E não precisam ouvir o presidente da República. A não ser que você tenha uma coisa estratégica para discutir. Nessa ação penal em que o senhor responde, o Ministério Público Federal juntou uma prova documental, é o anexo 25 da denúncia, é uma ata da diretoria da Petrobras, se for possível mostrar ao interrogado, excelência. Da onde isso? Na denúncia, anexo 25. Tá, denúncia anexo 25, extrato de ata, Petrobras, enfim. Eu poderia ler, eu confio em você se quiser ler. Tem problema. Perfeito, o senhor fique à vontade se quiser ler, é só para lhe dar suporte se for do seu interesse ou da sua defesa. Nessa ata de 14 de maio de 2004, consta o seguinte: o conselheiro e presidente da Petrobras, José Eduardo de Barros Dutra, nos termos do Estatuto Social, submete ao Conselho de Administração proposta de substituição do diretor de abastecimento da companhia, analista de comércio e suprimento sênior Rogério Almeida Manso da Costa Reis, indicando para o cargo o engenheiro de equipamento sênior Paulo Roberto Costa. É objeto da acusação, dessa ação penal, uma discussão sobre
a substituição justamente do Rogério Manso pelo senhor Paulo Roberto Costa. Eu pergunto ao senhor, quem passou o nome do Paulo Roberto Costa para o senhor José Eduardo Dutra para indicá-lo à diretoria da Petrobras? Isso passou pelo senhor? Só respirar aqui para não... Eu já respondi umas 3 vezes. Deixa eu lhe falar uma coisa. O nome do Paulo Roberto Costa passou pelo crivo que passa todos os diretores principais da Petrobras. É uma indicação que vem dos partidos aliados, que vem dos ministros, que vem das bancadas, passa pelo GSI, que faz a investigação se o nome tem alguma coisa contra, passa para a Casa Civil, que vem para mim e que eu mando para o Conselho da Petrobras. O Zé Eduardo Dutra, como presidente da Petrobras, deve ter submetido ao Conselho. Sim, mas a pergunta é mais específica, se me permite, com todo respeito. Se o senhor não sabe, o senhor pode dizer que não sabe. Não Especificamente, o senhor anuiu com essa nomeação, participou dessa nomeação, porque a instrução aqui, o que está aventado, o que... Não, mas aí, doutor, também vou fazer uma retificação, porque realmente isso aí eu já perguntei daí do Paulo Roberto Costa, especificamente. A não ser que tenha alguma circunstância mais específica. A questão era só se ele conversou com o senhor José Eduardo de Barros Dutra e solicitou essa nomeação ou a anuência do senhor José de Barros Dutra para a substituição do Manso pelo Paulo Roberto Costa. Doutor Procurador, eu quero lhe ajudar a cumprir com a sua obrigação. Mas eu sou obrigado a repetir o mesmo que eu já disse. Sabe, não precisa conversa com o presidente da Petrobras. Ao passar pelo roteiro que eu disse, como é que se indica as pessoas, isso vai ao Conselho da Petrobras. E o presidente da Petrobras é membro do Conselho, e ele é o presidente da Petrobras. Ele submete ao Conselho. Perfeito. Mas a pergunta, desculpe, senhor presidente, intervir. A pergunta é objetiva. Assim, o senhor conversou com o José Eduardo Dutra sobre a nomeação do Paulo Roberto Costa? Não.